Seguimos aqui então as nossas aulas sobre a psicologia do Dr. Rudolf Allers. Agora vamos avançar um pouco na compreensão dos aspectos mais técnicos da psicologia, da psicoterapia do Dr. Rudolf Allers. Já compreendemos aqui, meus amigos, que a psicologia do Allers, ela é uma psicologia, uma psicoterapia moral, ou seja, ela é baseada, ela é amparada por aspectos morais, por critérios morais muito bem definidos. Em contraponto às outras escolas de psicologia que temos, principalmente o contraponto com a psicanálise, que foi um objeto de crítica do Dr. Rudolf Allers, que não tinha um critério moral, um arcabouço moral identificado. Na verdade, totalmente questionado pelo Freud quanto à sua importância na sua relação com o ser humano. Então, Freud entendia que a moralidade era um problema, a moral era um problema, influenciado pelos ideais de Nietzsche. Por exemplo, Freud questionava isso tudo. A psicologia do Allers, ela é diferente. Ela versa sobre temas, sobre questões abandonadas e hoje inclusive ridicularizadas dentro da psicologia, dentro da filosofia. Ao mesmo tempo que a psicologia do Allers ela é moral, ela não é moralista. E quando a gente escuta a palavra moral, já vem um peso negativo, sim ou não? Pelo fato da gente estar numa cultura que busca desconstruir a todo momento aqueles temas, aqueles aspectos, aqueles critérios que outrora sustentavam a existência humana. Então nós temos a moral como um problema. Hoje, no nosso imaginário, isso aqui aponta imediatamente a moral como um problema. Então nós pensamos, caramba, Freud era um moralista, ele pregava uma moral, ele criou um conjunto de regras, um conjunto de leis, um conjunto de normas inspiradas na sua própria cabeça e obriga as pessoas a cumpri-las. Assim como, por exemplo, o pessoal fala, a Igreja Católica, o cristianismo, impõe na cabeça das pessoas leis, o que faz com que as pessoas de fato sofram e fiquem dependentes da religião. Ou seja, alguém criou um conjunto de regras e colocou num livro, colocou numa placa e falou, não, agora todo mundo precisa seguir isso aqui, caso contrário vai ser infeliz. Na cabeça de certos ideólogos, a religião nasceu assim, regras criadas na cabeça de sei lá quem. Então, isso aqui não faz parte, evidentemente, da psicologia do Allers, e quando dizemos que a psicologia do Allers é moral, ela não está se baseando em regras que são frutos da própria cabeça ou da própria vida do Allers. Ele como um sujeito que quer impor uma verdade que ele mesmo criou. Isso aqui é comum nas outras escolas de psicologia. Naturalmente, eu vou comparando Allers com as escolas de psicologia que temos, porque ela é muito diferente do que de qualquer outra coisa. E há esse destaque, sim, para Allers, quando comparado a outras formas de fazer psicologia. Então, Allers não era moralista. A psicoterapia do Dr. Allers estava ancorada, amparada, embasada, sim, em um conjunto de valores que é anterior ao próprio Allers e que não pertence a ninguém em específico, mas exatamente um conjunto de valores que faz parte da própria natureza humana. Dessa forma, nós damos um passo aqui conceitual ao entendermos que todo ato humano está amparado, está ancorado, está embasado por um conjunto de critérios de valor, por um conjunto de critérios valorativos. Ou seja, o ser humano, quando toma uma decisão, quando escolhe algo, ele está baseado em algo, correto? Claro que sim. Seja a sua própria cabeça, seja os amigos, por exemplo, seja as referências que ele tem, seja aquilo que ele julga como certo, julga como adequado, inadequado e assim por diante. E em alguns momentos esses critérios eles são mais verdadeiros do que outros. E o ideal é que o ser humano ordene as suas atitudes e as suas ações em critérios verdadeiros, em valores sólidos. Esse conjunto de decisões baseados em valores, esse conjunto de escolhas baseado em conjunto de valores, vai criando um padrão de comportamento. Sim ou não? Esse padrão de comportamento nós damos o nome de caráter. E aqui
entra um conceito amplamente discutido pelo Allers. Inclusive tem um livro dele chamado Psicologia do Caráter. Tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. Psicologia do Caráter, do Dr. Rudolf Allers, que é um calhamaço de 420 páginas, falando sobre caráter. Caráter, esse conjunto de decisões, esse conjunto de escolhas que vai criando um padrão de comportamento, vai criando um padrão de conduta. Isso a gente dá o nome de caráter. O Allers era um caracterólogo, ou seja, ele decidiu dedicar grande parte de sua obra, de sua vida, ao estudo do caráter humano. O que inspira o ser humano a agir de determinada forma. Esse caráter, segundo Allers, ele pode ser normal ou anormal. E aqui, algumas pessoas talvez arregalem os olhos, né? Quem não está na academia aqui não está acostumado com esses termos. Poxa, normal, Tomás, que coisa mais ultrapassada, que coisa mais medieval, né? Que coisa terrível, não fala isso, isso aqui vai excluir pessoas, você está excluindo pessoas. Como assim normal, Tomás? Como que alguém vai dizer que algo é normal ou não é normal? Isso aqui para nós é uma coisa totalmente comum. Poxa, beleza, isso aqui não é normal. A gente olha uma coisa e percebe, isso aqui não é normal. Enquanto outras coisas a gente diz, isso aqui, esse é o normal, isso aqui não está fugindo. É um movimento profundamente humano emitir juízos de valor acerca de algo. Baseado no quê? Por que nós dizemos que algo é bom e por que nós dizemos que esse outro algo é mal? Baseado no quê? Quem é que disse? Essa é uma discussão profundamente filosófica e que o Allers se ocupou. Na verdade, ele já tinha resposta. Quem é que define o que é normal e o que é normal? Essa normalidade, ela não está baseada numa obra, ela não está baseada no que uma religião específica disse, ela não está baseada no que eu acho, no que o Allers acha, no que o Freud acha, no que o professor da faculdade acha. A normalidade, ela está inscrita na própria natureza humana. Ou seja, para dizermos que um ato humano é normal, que um caráter é normal, nós precisamos colocar aquele molde, lembra? Da personalidade integral. Ou seja, existe o ser humano perfeito. A gente pode dizer o ser humano padrão, o ser humano molde, que é o ser humano maduro, o ser humano santo. Existe o ser humano revoltado, desordenado, neurótico, que somos nós. Algo é anormal quando foge da própria essência humana. Quando o ser humano se animaliza. Quando o ser humano se revolta contra a sua própria natureza. Então a normalidade é um conceito que está inscrito na própria natureza humana. E não numa lei, numa regra externa, mas é algo ontológico. Faz parte da natureza humana, faz parte do ser humano. Não em juízos ou postulados humanos, regras criadas por sei lá quem. Ou seja, há coisas que são certas para o ser humano, são inquestionavelmente certas, inquestionavelmente, né? Inquestionavelmente certas e coisas que são inquestionavelmente erradas. Não há discussão em determinadas coisas. Esse relativismo que nos assombra não estava na cabeça do Allers. O que é mal é anormal. O que desconstrói o ser humano é anormal. O que desordena o ser humano é anormal. Inquestionavelmente. Não há meias palavras para isso daqui. Por quê? Porque alguém está dizendo? Porque o Tomás está dizendo? Porque o professor está dizendo? Porque o Allers está dizendo? Não. Porque isso aqui está escrito na própria natureza humana. Existe um conceito muito antigo na filosofia tomista, que é o conceito de sindérese. A sindérese é o que pode ser chamado de consciência moral, que é algo inato. O ser humano meio que já sabe ao nascer que algo é errado. Ou seja, tem coisas que ninguém precisa ensinar para o ser humano, para ele notar, para ele julgar que algo é ordenado e esse outro algo é desordenado. Isso aqui já está inscrito na natureza humana. Então a anormalidade, ou seja, tudo aquilo que foge desse critério essencialmente humano, ela é causada por um desconhecimento ou por uma visão errada sobre a própria identidade humana. O ser humano que vive a anormalidade, e aqui a gente vai discutir, porque é o próprio objeto de tratamento na terapia, que a gente dá o nome na psicologia de Rudolf Allers para neurose. A anormalidade é causada por um desconhecimento sobre o que é o ser humano. E de modo mais
Claro, na própria terapia, isso aqui acontece por um desconhecimento de quem se é. Quando eu não sei quem eu sou, melhor dizendo, quando eu não sei o que eu sou, antes de ser alguém, eu sou algo. Quando eu não sei o que eu sou, ou seja, eu sou um ser humano dotado de alma, de espírito, de corpo, de vontades, de medos, de inseguranças, de anseios, de desejos, enfim. Quando eu desconheço o que eu sou, ou tenho uma visão errada sobre o que eu sou, eu desemboco na anormalidade, porque falta uma clareza sobre a identidade, no sentido mais profundo, no sentido ontológico mesmo. Quando eu desconheço o que eu sou, qualquer coisa serve. Os critérios de normalidade, os critérios morais são negociáveis quando eu desconheço a pessoa humana. E, de modo secundário, quando eu desconheço a mim mesmo, enquanto sujeito, enquanto indivíduo. O Adler ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: suponhamos que num determinado país houvesse 999 homens afetados pela tuberculose e que apenas um não estivesse doente. Pode-se concluir que o homem normal é aquele cujos pulmões são devorados pela doença? O normal não se confunde com a média. Então a gente para pensar. Hoje a maioria das pessoas, por exemplo, estão em profundo sofrimento, em confusão, estão com problemas na família, estão tendo crise de ansiedade, estão tomando antidepressivos, estão com problemas no sono. Isso é normal? Um aspecto de média, um aspecto matemático, sim. A maioria das pessoas está doente, portanto o normal é estar doente. Então o normal nesse aspecto matemático e às vezes sociológico, ele é variável. Depende. Mas quando a gente está falando aqui de uma psicologia séria, uma psicologia profunda, de uma filosofia de Rudolf Allers, a normalidade ela não é baseada em aspectos matemáticos. Ele é baseado em aspecto da própria natureza humana, no aspecto ontológico, na própria essência do ser. O que é próprio do homem? O que é próprio do ser humano? O caráter, portanto, que pode ser normal ou anormal, ele não tem base biológica. Ele dizia aqui: o caráter diz respeito à forma como respondemos aos estímulos do mundo. Como é que eu percebo se algo é normal ou anormal em um sujeito? Como é que eu noto se o meu paciente está seguindo um critério de normalidade? Se ele tem um caráter normal? A depender, isso aqui é muito rico, a depender da forma com que ele reage aos estímulos do mundo. Qual que é o seu modo de reagir? Qual que é o seu impulso reativo às demandas externas? Quando há um problema para eu resolver, quando há uma questão difícil para eu enfrentar, como que eu reajo diante disso? De modo desesperado, de modo ansioso, de modo absolutamente preocupado, de modo inseguro, ou eu ajo de modo estável, de modo seguro, de modo atento, de modo presente. Então, a percepção material do caráter na psicoterapia parte desse modo do sujeito reagir às demandas externas. E a psicoterapia baseada numa educação do caráter parte exatamente, como o Allers aponta nesse livro, de uma correção das condutas erradas do sujeito. Olha como é uma psicoterapia profundamente moral. De modo que o sujeito se conforme à própria natureza humana. De modo que o ser humano que abandonou o critério de normalidade pelas distrações do mundo e pelas distrações internas, volte para o seu lugar que lhe é próprio. Isso aqui é muito bonito. Isso é psicoterapia de verdade. É isso aqui que eu, por exemplo, busco fazer na minha prática. Que, em resumo, para trazer um termo que está muito na nossa cabeça, no nosso imaginário, é instalar o sujeito na realidade, compreendendo a realidade como lugar próprio do ser humano. Segundo Allers, ele diz que a psicoterapia, quando trata um doente, não tem apenas a intenção de livrá-lo dos seus sofrimentos e torná-lo capaz de ganhar a vida. Ela quer também, sobretudo, restaurar o estado normal, porque sabe que o normal é o que deve ser. Então, amigos, a psicoterapia de Rudolf Allers, a psicologia de Rudolf Allers, está voltada para conduzir o paciente à normalidade, que é uma normalidade que não está escondida, que não precisa ser descoberta num impulso curioso, problematizador, questionador, mas é uma normalidade que salta aos olhos de qualquer um. Até a próxima aula.